Com as bênçãos de Deus, damos início à 137ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faça de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Portanto, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 4º. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Lidos. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Dr. Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Coloque em discussão a ata da 136ª sessão ordinária. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 136ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento da resposta do requerimento 287 de 2020, que estará disponível no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 299 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio, de consignação e ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Hermenegildo, ocorrido no dia 15 de junho de 2020. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário vereador Ando Silva, 16 de julho de 2020, Renatinho Watanabe, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Antônio Hermenegildo. Secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando solicitações dos moradores da rua Sergipe, Vila Pedágio, para instalar braços de iluminação onde recentemente foi instalado 3 postes, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o executivo para que preste os seguintes esclarecimentos. 1. A possibilidade do executivo oficiar a CPFL Remo para a instalação dos braços de iluminação dos referidos postes. 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala das sessões, plenária do vereador Ando Silva, 10 de junho de 2020, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 285 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que através do ofício número 260 de 2020, o executivo instaurou o processo sindicante para apurar denúncias de máquinas da prefeitura em terreno particular. Aqui requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o executivo para que preste os seguintes esclarecimentos. 1. Quais são os servidores membros da comissão da sindicância? 2. Quais os trabalhos realizados? Enviar cópia do processo. Sala das sessões, plenário vereador Ando Silva, 10 de junho de 2020, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 298 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a reclamação dos munícipes que moram na estrada municipal Hélio Vanderlei Neto, na Granja Modelo, próximo ao número 108, quanto à falta de iluminação no local, considerando que próximo à numeração citada
está um breu total dificultando a vida dos moradores que ali residem, considerando que a falta de iluminação pública causa insegurança aos moradores e cidadãos que utilizam a referida estrada. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo do senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. 1. A possibilidade da instalação de iluminação na referida estrada. 2. Se sim, quando será instalada? 3. Se não, por qual motivo? Sala das sessões, plenário vereador Endo Silva, 15 de junho de 2020, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento número 300/2020. Senhor presidente e senhores vereadores, dada a crise que se abate sobre grande parcela da população, considerando o congelamento de salários e promoções verticais e horizontais em desfavor dos servidores, tendo-se em vista que o sistema bancário foi ainda nesse ano socorrido com dinheiro público, de modo a dar fôlego aos servidores concursados que não estejam comissionados em cargo que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o chefe do Poder Executivo, solicitando providências a respostas. 1. É possível suspender o pagamento dos empréstimos consignados por prazo determinado e vinculado ao período de estado de calamidade? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Endo Silva, alumínios 8 de junho de 2020, Eduardo da Delegacia, vereador. Requerimento 301/2020. Senhor presidente e senhores vereadores, desde iniciada a pandemia, abertos os protocolos exigidos como a instituição de quarentena com recomendação de isolamento, bem como pelos decretos de calamidades pública, estadual e municipal. Notamos que as atividades acabaram sofrendo interferência de acordo com o rol de atividades em face à sua essencialidade. Bem verdade que essencialidade tem sido relativizada pelos governos municipais. Vide, por exemplo, casos das igrejas, academias, onde o governo federal as colocou em rol de serviços essenciais, mas o governo estadual e municipal a ignoram, por serem estes autônomos, algo que confirmado pelo STF. Entretanto, desde o decreto 64881, de 22 de 3 de 2020, publicado no DOE de 23 de 3 de 2020, temos a seguinte redação. Artigo 1º. Fica decretado medida de quarentena no estado de São Paulo, consistente em restrição de atividade de maneira a evitar possível contaminação ou prorrogação do coronavírus, nos termos deste decreto. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por objetivo atividades essenciais nas seguintes conformidades. 1. Saúde, hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis. Note que a Prefeitura tem seguido, segundo nos informa, estritamente as recomendações do Governo do Estado. Entretanto, aos que nos parece o Decreto Municipal 2069, de 6 de 4 de 2020, ignorou a matriz, Decreto 64881 e suas alterações, por onde orienta toda a sua estrutura, o Decreto Municipal 2069, de 2020. Assim, trata o atendimento médico, na força do artigo 7º, ficando suspenso o atendimento das consultas médicas já agendadas na rede municipal e posto de saúde, núcleo de especialidades e unidades básicas de atendimento, com reagendamento até o dia estipulado no artigo 1º deste decreto. Ora, se não se aplica a medida de quarentena do Estado de São Paulo à atividade essencial de saúde pública, hospitais e clínicas, isso pela força dada no caput do artigo 1º, conforme o parágrafo 1 do decreto 64881 de 22 de 3 de 2020, que medida de cunho legal com força hierárquica superior ao decreto do Estado justifica a interrupção de atendimento fixado como essencial. Isso, do ponto de vista do decreto municipal, é o que queremos ver respondido. As reclamações se amontoam, consultas sem agendamento, dificuldade de gestantes em realizar exames, dificuldade de agendamento de exames e outras reclamações. Se a não interrupção desses serviços é determinada pelo governo do Estado, por sua essencialidade, porque entende a necessidade de continuar a diagnosticar e tratar outras doenças, outras enfermidades e outras tantas dores, além dessa terrível doença que nos assola e que determinou a paralisação de diversos serviços, mas os da saúde não. Os cuidados preventivos de saúde de gestantes, idosos e crianças não podem sofrer interrupção.
Por fim, em resposta ao requerimento 243 de 2020, resposta dada pelo ofício 294 de 2020, informou que inicialmente as consultas foram canceladas por recomendações administrativas dos excelentíssimos promotores de justiça de Mairinque. Diante disso, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo, a fim de que nos informe: 1. Os atendimentos realizados pelos centros de saúde, consultas, exames médicos e afins são atividades de cunho essencial. 2. Que medida de cunho legal, com força hierárquica superior ao decreto de Estado, justifica a interrupção dos atendimentos nos centros de saúde da cidade? 3. Vige ainda a redação do artigo 7º do decreto 2069/2020 deste município, encaminhar a cópia de recomendação do Ministério Público para interrupção dos serviços de atendimento médico que justifique a redação do artigo 7º, vide ofício 294/2020 do Executivo. 5. Vige ainda recomendação administrativa do Ministério Público que justifique o não atendimento do serviço de saúde. 6. O decreto municipal 2069/2020 está de acordo com o decreto do Governo do Estado no tocante à interrupção de atendimentos médicos, ou seja, o artigo 7º do decreto 2069 de 2020 obedece à redação dada pelo artigo 1º, conforme parágrafo 1º e 1 do decreto 64881 de 22/3/2020. 7. Existe alteração no decreto 64881 de 2020 que justifique a interrupção de atendimento das consultas agendadas e dos futuros agendamentos. 8. Como funciona o serviço de saúde desde então? Enviar escala de trabalhos, rodízio de atendimento, dentre outros. 9. Enviar cópia do registro de presença dos médicos no centro de saúde desde 22/3 até a presente data. 10. Houve flexibilização de jornada de trabalho dos médicos? Houve diminuição de pagamento de salários? 11. No mesmo sentido, nos informar como têm se dado os atendimentos nos consultórios de dentistas. 12. Enviar escala de trabalho em que conste como está organizado o serviço. 13. Houve flexibilização da jornada de trabalho dos dentistas? Houve diminuição de salários? 14. Solicito remessa de via do presente ao Ministério Público para conhecimento, bem como o DRS de Sorocaba. 15. Anexa ao presente Decreto Municipal 2069/2020, requerimento 243 e respostas dadas pelo ofício 294 de 2020. Das sessões plenárias, vereador Hino Silva, 18 de junho de 2020. Eduardo Delegacia, vereador. Professora Miri, vereadora. Geraldo Atleta, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte. Nessa semana aqui, nós recebemos uma reclamação em rede social, na qual foram marcados, acho que eu e a vereadora Meire, não sei se alguns outros vereadores foram. E dentro dessa interlocução com as pessoas em rede social, nós vimos brotar uma série de reclamações referentes a agendamento de exames e consultas na rede municipal. Consultando aqui o nosso sistema, eu notei que o vereador Dr. Alexandre tinha feito um requerimento, que a resposta do prefeito foi que tinha tido uma orientação do Ministério Público para interromper o atendimento da saúde. Entretanto, nós observamos o quê? Que o município de Alumínio tem adotado como matriz absoluta a referência, por exemplo, do decreto do governo do Estado de São Paulo. Então, qualquer justificativa, qualquer tipo de flexibilização que você vai fazer dentro da cidade, e você vai consultar, eles falam: nós estamos seguindo as orientações do governo do Estado de São Paulo. E aí eu fui, obviamente, dar uma estudada melhor no decreto do governo do Estado para entender o que o município podia fazer. E o que eu observei lá, que desde o início, desde o primeiro decreto do governo, já ficou bem claro para o governo do Estado que os serviços de ambulatório, serviços de consultório, serviços médicos não poderiam ser interrompidos de maneira alguma, né? O município fez, segundo o município justifica, com orientação do Ministério Público, e a dúvida nossa é se vige ainda essa orientação, porque tem muita gente reclamando e precisando de uma melhoria no atendimento do centro de saúde. E aí uma outra coisa que me ocorreu, porque muitas pessoas falam que está correndo uma escala lá dentro do centro de saúde. Então, num dia vem um médico, no outro vem o outro,
que eles vão alternando, vão fazendo uma rotatividade para atender. Está cumprindo aquela carga mínima que tem que cumprir, ou teve flexibilização pelo não cumprimento? Se teve flexibilização pelo não cumprimento, está tendo flexibilização de salário também? Nós vivemos tempos difíceis, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que dar uma olhada, porque o pessoal lá tem que entender. Se está tendo uma flexibilização dessa, a gente já pode começar a pensar numa flexibilização da questão da jornada, além da jornada, daquilo que recebe. E isso vale também, no mesmo requerimento, pergunto, para o serviço dos dentistas, que só estão atendendo casos de urgência e emergência. Não está atendendo, por recomendação, inclusive, do conselho deles, outros casos. Então, está tendo uma escala lá de dentistas. Também é importante a gente dar uma analisada nisso. Então, o que a gente espera do prefeito é que ele siga o decreto estadual e que organize, né, mediante uma ação de trabalho, também para garantir segurança, tanto de quem trabalha como de quem vai consultar. Faça um agendamento com intervalo, amplie, de repente, os horários de atendimento, altere os horários do médico, não flexibilizar para quem não venha trabalhar, mas que faça em horários maiores. Se você dilatar esse horário e fizer em outros horários, o médico pode atender com maior segurança, consultório sim, consultório não, e vai atendendo conforme o horário, e as pessoas de uma forma organizada e segura. Dá para fazer, porque o povo não pode ficar. Imagine só, pessoa gestante com dificuldade de marcar exame, outras pessoas reclamando de problemas vasculares, outras pessoas, a Thaís, acho que falou com você, né, Miri? Falou comigo também, reclamando, estou com muita dor, estou com um problema, ninguém marca o meu exame, e a gente daí recebe a reclamação, tem que ligar, vai atrás, se é direito da pessoa, eles não têm que socorrer ninguém, a saúde tem que ir lá e resolver. Dentro desse mesmo requerimento, que aliás, com a ideia desse requerimento do outro que passou, porque é o mesmo objetivo de confrontar, você pega aqui uma questão, que está já no decreto, que todos os estabelecimentos comerciais, todos, podem funcionar em sistema delivery e podem funcionar em sistema drive-thru. Isso é recomendação do Comitê Extraordinário do Governo do Estado de São Paulo. Não foi interrompido. Não foi interrompido. Então, tem um bar, tem uma lanchonete, não pode ter atendimento público, ponto final. Não pode mascarar isso. Só que se o cara quer ali abrir meia porta para entregar ali um salgadinho no sistema de quem entrega, eu quero comprar, me dá 5 salgadinhos, 2 refrigerantes, eu quero comprar um fardo de cerveja, enfim. Esse comerciante está sendo impedido de trabalhar dentro de uma legalidade que já está anunciada no decreto do Estado e com recomendação, porque quando sai o decreto do Estado, o Comitê Extraordinário ele vai falar sobre o decreto, sobre os artigos, ele explica o que a lei quis dizer. E lá eles falam que os estabelecimentos comerciais de qualquer segmento não estão impedidos de trabalhar em sistema de drive-thru, não está impedido, e nem em sistema de delivery. Qualquer segmento de comércio pode trabalhar desse jeito, porque também é uma luz que já teve desde o início, para que pelo menos a pessoa de repente consiga empatar um aluguel, ou pagar a conta de energia, de água. Não vai funcionar para ter um lucro, mas de repente o cara consegue pagar o básico. Então, você vê muita gente aí sofrendo, buscando direito, e já é direito da pessoa. Eu não estou pedindo para abrir, a gente está vivendo tempos difíceis, está subindo essa questão. Só para concluir, me perdi, presidente, com o tempo, só para concluir, está subindo o número de casos. A gente está falando isso, a gente está falando para dar o que é direito da pessoa, para trabalhar certinho, sistema drive-thru e delivery, e para reorganizar o centro de saúde para atender todas as pessoas. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 301, e eu vou pedir para o vereador assumir a presidência novamente, que eu gostaria de discutir. 5 minutos com a parte. Então, só para complementar a fala do vereador Eduardo, eu peço encarecidamente ao Dr. Beda que ele reveja também essa questão do laboratório, né, que gerou essa reclamação da munícipe Isabel, porque assim, gente, não é uma coisa desse mandato, ele já vem de outros mandatos, eu sei porque já usei o laboratório também do postinho de saúde, e eu sei que funciona e não é de hoje. Mas o laboratório ele faz um sistema de coleta que as pessoas todas têm que chegar às 7 horas da manhã
para fazer uma fila ali e fazer, né, a coleta dos exames. Isso é muito complicado. Eu acho que, lógico que não é particular, tudo, mas eu acho que deveria ter uma flexibilização aí, pelo menos das 7 às 9, um horário que fosse, né, das 7 às 11, como é em outros locais. Mas nos outros locais são particulares, não é público. Mas assim, que a pessoa que recolha esses exames, que a pessoa recolha num prazo mais longo, porque a gente depende, muitas pessoas aqui dependem de transporte público, né? Aí atrasa um ônibus, a pessoa chega 10 minutos atrasada, né? Eu não perguntei para a munícipe por que ela se atrasou, acho que não é da minha conta, né? Mas assim, a pessoa chega 10 minutos atrasada, 20 minutos atrasada, e não consegue fazer o exame porque ele tem que ser coletado, todo mundo às 7 da manhã, né? Tem que fazer a ficha de todo mundo, ou seja, no momento que não é para aglomerar, está aglomerando, porque está pedindo para todo mundo chegar às 7 da manhã, e mesmo em outra época que não tenha problema aglomeração, tem que ter, né, no contrato aí desse laboratório uma flexibilização de horário, né? Olha, os exames serão coletados todos os dias das 7 até às 11, não sei como que dá para fazer isso, mas que olhe para essa situação, porque a Isabel, ela é uma gestante de risco, é uma pessoa que precisava. Aí alegaram lá que já tinham oferecido outras datas para que ela fizesse o exame, só que só na quinta-feira, ela não poderia na quinta, ou seja, né, não facilita também. Eu acho que dá para fazer isso. E com relação a esse critério do centro de saúde atender, eu fico preocupada demais com essas agendas quando voltar o atendimento, porque as agendas já são lotadas. Quando voltar o atendimento, como que vai estar? Vai dar conta de atender todo mundo? O que é outra característica também que tem a ver aqui, porque veio também da reclamação da munícipe que nos procurou, a Thaís, como o Eduardo citou, não foi considerado um caso de emergência. Por quê? Porque ela não era gestante. Só que a Thaís está num processo de endometriose. Os senhores se lembram aqui, no começo do ano, eu fiz uma cirurgia de retirada do meu útero por causa de endometriose. Será que a endometriose não é urgente mesmo? Eu tive que tirar um órgão, ele pode acometer o intestino da pessoa, muitas vezes a pessoa tem que tirar pedaço do intestino, né? No meu caso, por exemplo, eu estava com uma aderência no intestino e na bexiga. O meu útero estava grudado no intestino e na bexiga, eu podia perder pedaço ou outros órgãos, né? No caso a bexiga inteiro. Então assim, qual é o critério de emergência? Emergência é só a gestação? Né? Então tem que se tomar um pouco de cuidado e a gente tem que ter um pouco de humanidade, porque assim, eu falei isso abertamente em rede social porque acho que as pessoas têm que saber. A endometriose é uma doença que eu passei 3 anos constantes com dores. Não é urgente? Não é um atendimento de emergência? Ela precisou pedir ajuda? Então, gente, acho que está na hora de rever alguns atendimentos. O pessoal trabalha bem, eu acho que é só uma questão de organização. Ninguém está falando nada contra funcionário aqui, nada contra a boa vontade que se teve de organizar, mas a população tem necessidade. E quando a gente viu a postagem, quantas pessoas se manifestaram ali pedindo atendimento? Por favor, eu preciso de atendimento, por favor, eu preciso de atendimento. Então, assim, são muitas pessoas que estão necessitando de atendimento. Era só isso que eu gostaria de falar. Obrigada, presidente. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Buffetti. Aprovo. Requerimento 301 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário e continue a leitura dos demais. Requerimento número 302/2020, senhor presidente, senhores vereadores. Desde iniciada a pandemia, abertos os protocolos exigidos como a instituição da quarentena com recomendação de isolamento, bem como pelos decretos de calamidade públicas estadual e municipal, notamos que as atividades acabaram sofrendo interferências de acordo com o rol de atividades em face à sua essencialidade. Bem verdade que a essencialidade tem sido relativizada pelos governos municipais, vide, por exemplo, caso das igrejas e academias, onde o governo federal as colocou no rol de serviços essenciais, mas governos do estado e municípios a ignoram.
por serem entes autônomos, algo que foi confirmado pelo STF. Entretanto, desde o decreto 64881, de 22 de 3 de 2020, publicado no DOE de 23 de 3 de 2020, temos a deliberação 2, de 23 de 3 de 2020, do Comitê Extraordinário do Covid-19, que estabelece, à luz do citado decreto, que, inciso 2, o Comitê esclarece ainda que, além daquelas citadas do Decreto 64864 de 2020, artigo 2º, parágrafo 1º, as seguintes atividades essenciais não estão sendo abrangidas pela medida de quarentena. B. Primeiro, serviço de entrega, delivery ou drive-thru, de quaisquer estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço. Note que a Prefeitura tem seguido, segundo nos informa, estritamente as recomendações do Governo do Estado. Entretanto, aos que nos parece, os decretos municipais, embora façam alusão ao tema de orientação da liberação, em contrapartida, deixou de orientar os comerciantes local. Notadamente, a respeito do segmento de bares da cidade, por exemplo, estão sem devida orientação. Aliás, grosso modo, parece que a orientação é de não funcionar em hipótese alguma, algo que nos parece não ser bem assim, pois, na respectiva da legalidade, com base na deliberação 2 de 23 de 3 de 2020, é que requereu a mesa, ouvido o plenário, seja oficial o Poder Executivo, a fim de que nos informe. 1. Bar é um estabelecimento comercial? 2. Vige a deliberação 2 de 23 de 3 de 2020, notadamente o inciso 2, a linha B. 3. Se aplica aos bares a permissão para atendimento do sistema delivery drive-thru, conforme deliberação mencionada. 4. O município pode orientar bares e demais segmentos desta permissão de sistema delivery drive-thru das exigências e consequências de desrespeito aos limites legais. Sala das sessões, plenário, vereador Arno Silva, alumínio 18 de junho de 2020, Eduardo Ligacia, vereador, Beto, vereador, e Bengala, vereador. Pela ordem, presidente. Peço requerimento. Pois não, vereador. Eu peço para discutir esse requerimento também. 5 minutos com a parte. Tinha a impressão que tinha sido lido antes e acabou sendo lido agora. Eu vou começar explicando algo que é muito importante, que é essa questão de quarentena, respeito, de isolamento, mas tem outras coisas também que são muito importantes. Primeiro dela é reconhecimento de lei. Aquilo que é lei, está posta, tem que ser observada. E volto a dizer, se o critério atual é de fechamento dos estabelecimentos, mas vige sobre isso uma ideia de orientação dada em face do decreto do Governo do Estado, desde a primeira edição dos decretos, eles falam aqui, que era aquilo que eu tinha dito antes. Inciso 2, o comitê esclarece ainda que, além daquelas citadas do decreto 864 de 2020, as seguintes atividades essenciais não estão abrangidas pelas medidas de quarentena. Qual que é a atividade que não está abrangida pela quarentena? Serviços de entrega delivery ou drive-thru, de quaisquer estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço. Quaisquer estabelecimentos comerciais. Então, é isso que está na lei. Eu entendo e compreendo. A gente está na faixa 2, o município decretou uma flexibilização de quarentena e explicou o que pode e o que não pode funcionar com atendimento público. Isso tem que ser respeitado. Fora disso, qualquer estabelecimento, desde sempre, eu tenho já falado isso várias vezes, desde sempre, eles podem funcionar com entrega e drive-thru. Então, aquele bar que não pode receber o seu cliente dentro dele, ele pode vender o refrigerante, ele pode vender cerveja, ele pode vender o salgado para que a pessoa retire em sistema drive-thru ou então ele manda entregar. Porque a gente tem visto aí um sem fim de comerciantes desse segmento falando que não estão conseguindo receber para pagar o básico. Então, o que a gente pede à prefeitura é que oriente essas pessoas e fiscalize. Porque às vezes é mais fácil falar assim, não pode ninguém funcionar, fica todo mundo fechado e eu não tenho que fiscalizar. Então é muito simples. Dê ciência a essas pessoas, dessa maneira vocês podem trabalhar. Se trabalhar errado, a consequência é essa. Então, ou a pessoa vai ter que se reorganizar para trabalhar dentro daquilo que ela pode nesse momento, ou então mantém fechado. Mas que mantenha fechado por sua conta, não por uma má orientação. Porque a gente sabe que tem muitos e muitos bares da cidade
que tem uma clientela para salgado, que tem uma clientela para retirar alguma coisa, que tem uma clientela, de repente, para comprar bebida, para que a pessoa minimamente consiga oferir algum lucro para pagar as contas do mês. Não estou defendendo, para que não confunda, uma reabertura. Não estou defendendo uma reabertura. Estou falando que a lei fala para essas pessoas nesse momento. Então, se a lei está falando que pode se trabalhar nesses dois sistemas, que é o delivery e drive-thru, que se permita essas pessoas que elas trabalhem dentro da lei, de forma organizada, de acordo com essa deliberação 2. São as minhas considerações. Requerimento número 302. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 302 segue aprovado por 8 votos. Agora sim solicito que continue a leitura dos demais. Requerimento número 303/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que este vereador tem sido constantemente procurado por munícipes com dúvida referente à duplicação da rodovia Raposo Tavares, SP-270, considerando a necessidade deste vereador em verificar em que fase se encontra a execução do referido processo, até mesmo para responder às indagações da população, requeiro a mesa ouvido plenário seja oficiado a Artesp para que preste as seguintes informações. 1. Em que fase se encontra o projeto de duplicação da rodovia Raposo Tavares SP-270 no perímetro urbano da cidade de Alumínio? 2. Poderia enviar cópia do projeto? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador, Eduardo Legacia, vereador, Renatinho Watanabe, vereador, Enivaldo, vereador, Dr. Alexandre Amaral, vereador, professora Meire, vereador, Bengala, vereador, Beto, vereador, Geraldo Atleta, vereador. Requerimento número 304/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Paulo Dias há pontos de área livre de impermeabilização canteiros, iguais fotos anexas, considerando que a plantação de mudas de árvore para arborização do local seria de grande valia, desde que adequadas para não trincarem as calçadas. Porém, vale ressaltar que necessita de melhor avaliação técnica, face à largura da calçada ser relativamente estreita. Considerando que tais canteiros há tempos estão em local sem nada plantado. Considerando que estes canteiros crescem matos, proporcionando um aspecto indesejável, além disso, dificultando a limpeza. Considerando que este vereador pôde presenciar um munícipe que, ao transitar pela rua José Vicentini com a calçada em uma condição semelhante, veio a sofrer um leve entorse em seu tornozelo, face ao pisar em um destes canteiros. Considerando que a indefinição por parte do Executivo pode acarretar em novas ocorrências de incidentes ou incidentes dessa natureza, uma vez que tais canteiros, de forma em questão, caracteriza mais para buracos do que canteiros, sendo que há alguns deles com grande desnível em relação à calçada. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado, senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Algum plano para o plantio de mudas nos locais? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? 2. Em caso de negatividade de plantio, quais providências o Poder Executivo tomará a fim de se evitar transtornos desta natureza, como entorse de tornozelo ou mesmo outras contusões em consequência de queda dos que ali transitam? Sala das sessões, plenário vereador do Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 305 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que durante esta semana este vereador foi procurado por munícipes questionando sobre o transporte de pacientes para tratamento em cidades vizinhas, considerando que o munícipe alegou que, ao procurar o agendamento, foi informado que não teria carro disponível. Requeiro a mesa ouvido o plenário, seja oficial do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Quantos carros estão disponíveis para o transporte de pacientes em tempo integral? 2. Informar placa dos carros utilizados para o transporte de paciente e relatório dos gastos com combustível do mês de março até o presente momento. 3. Do mês de março até a presente data, come a média semanal de pacientes que estão sendo transportados para Sorocaba e região. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador.
Requerimento número 306/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em visita à Vila Pedágio, este vereador que subscreve pode constatar erosões nas proximidades da quadra municipal Paulo Jacob, conforme foto anexa, que poderá comprometer a estrutura do prédio em breve. Requeiro a mesa ouvido o plenário, seja oficial do prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. É possível o prefeito municipal determinar uma visita técnica no local supracitado e, consequentemente, tomar as medidas cabíveis? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Nando Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento número 307/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando o constante aumento de casos do Covid-19 em nossa cidade, requeiro ao mesa ouvido o plenário, seja oficial do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Poderia o Poder Executivo colocar um carro de som circulando com as medidas de prevenção? 2. O Poder Executivo vem realizando algum tipo de fiscalização nos comércios e locais onde há aglomeração, para ver se todos estão respeitando as orientações como uso de máscara, distanciamento, entre outros? Sala das sessões, plenário vereador Nando Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento número 308/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que foi aberto chamado junto à empresa Remo Engenharia para que realize um reparo na iluminação pública no endereço Rua Professora Julieta de Castro, próximo ao número 132 na Vila Brasilina, chamado este que teve como protocolo número 202.0061.600.291, considerando que a empresa deu prazo de 48 horas para realizar os reparos, porém até o dia 19/6 o problema ainda não havia sido resolvido. É que requeiro a mesa ouvido o plenário, seja oficial do senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. O Poder Executivo pode intervir juntamente à empresa responsável para que realize a ação que for necessária para solucionar o problema. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Nando Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento número 309/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em visita ao bairro Graúna, este vereador que subscreve pôde constatar, conforme foto anexa, que erosões deixaram a rua Elza Bernava em condições precárias, quase impossível de se transitar. Requeiro a mesa ouvido o plenário, seja oficial do senhor prefeito municipal, para que peça as seguintes informações. 1. É possível efetuar o patrulhamento e cascalhamento não somente na rua supracitada, mas em todas as ruas do bairro Graúna? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Nando Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento número 310/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na junção entre as ruas Professor Joaquim Coelho Pereira e a rua Francisco Carlos Pistila, no bairro Alvorada, há um poste com iminente risco de queda, apresentando grande inclinação e por estar fixado à beira de um barranco que apresenta sinais de desmoronamento. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, ser oficiado a Companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL, para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de realizar a realocação de postes para local mais seguro? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Nando Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento 311/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a lei municipal número 2085, de 3 de março de 2020, denominou de rotatória Carlos Alberto Natal, a rotatória que se encontra na Avenida José Armílio de Moraes, próximo ao Senai, considerando que ainda não há no local nenhuma identificação. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficial ao senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. Poderia o Poder Executivo providenciar uma placa de identificação para instalar no local supracitado? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Nando Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento 312/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Mariana, em frente ao número 207, na Vila Paraíso, vem ocorrendo o afundamento da manta asfáltica, considerando que se trata de um local onde recentemente a Sabesp fez intervenções, sendo assim, desta responsabilidade do reparo. Requeiro a mesa do plenário do oficial da Sabesp, solicitando as seguintes informações. 1. Poderia a Sabesp realizar o reparo no local novamente? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Nando Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento número 303/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica por toda a extensão da rua Teodomiro Carneiro Santiago, no bairro Vila Industrial, requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficial do senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar o reparo
a operação tapa-buraco no local. 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? São das sessões, plenário vereador Leandro Silva, 19 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Segue fotos anexas. Requerimento número 314 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica na rua Ionei Sato, bairro Pedágio, conforme foto anexas, considerando que este local conta com grande quantidade de comércios, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficial do prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar a operação tapa-buraco no local. 2. Se sim, quando. 3. Se não, por quê? São das sessões, plenário vereador Leandro Silva, 19 de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 315 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores da Rua 2, no bairro Figueira 2, rua que se encontra entre a Rua Alzira Rodrigues e a Rua 4, vem sofrendo com as condições precárias que se encontra o acesso às residências locais, considerando que em tempos de chuva, o acesso às residências fica prejudicado pela grande quantidade de barro que se forma, impossibilitando até mesmo a passagem de ambulância, caso algum morador necessite de atendimento, considerando que no local o munícipe que deseja iniciar a construção de sua casa, mas está impossibilitado, pois com as péssimas condições da via, as empresas não conseguem realizar a entrega de materiais de construção. Requero à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja realizado o patrulhamento, cascalhamento, ou sejam tomadas outras medidas que se façam necessárias a fim de melhorar condições do local. 2, se sim, qual o prazo? 3, se não, por quê? São das sessões, plenário vereador Leandro Silva, alumínio 19 de junho de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 316 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que este vereador, averiguando o site da Prefeitura, verificou que houve assinatura em escritura pública com encargos obrigacionais, o compromisso com a Escola SESI em asfaltar a rua Reginaldo Aparecido Ferreira. O projeto previa o asfaltamento em 2 etapas. A primeira etapa foi concluída, porém a segunda etapa está totalmente abandonada, conforme foto anexa. Considerando que este vereador foi procurado por diversas vezes por moradores da referida rua, solicitando manutenção, com cascalhamento, corte de árvore, que está tampando a iluminação pública. É que requer a mesa, ouvido do plenário, senhor oficial do excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informação. 1. O senhor prefeito tem conhecimento desta obrigação junto à escola do SESI? Se tem, qual a previsão para realizar a segunda etapa do asfaltamento da rua Reginaldo? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? 2. O senhor prefeito poderia executar a manutenção da referida rua com cascalhamento, corte dos galhos das árvores e limpeza total? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Leandro Silva, 20 de junho de 2020, Anivaldo, vereador. Requerimento número 317 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que este vereador em visita na estrada Dr. Ineu Rezende, presenciou um poste de madeira inclinado com risco iminente de queda, conforme foto anexa, próximo ao portão 2 do condomínio Condoville, altura do número 594, no bairro Briquituba. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. 1. O senhor prefeito poderia notificar a empresa CPFL para realizar a troca do poste? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Leandro Silva, 20 de junho de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 318 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Estamos passando por uma situação extremamente complicada devido à pandemia do Covid-19. Considerando que diversas cidades da região estão contabilizando os casos de infecção por contaminação do Covid-19 por bairros, conforme anexo. Considerando que entendemos que essa informação é crucial para as ações do COI, Centro de Operações de Emergência no combate ao Covid-19, para possibilitar um melhor planejamento. Considerando que inúmeros munícipes solicitaram que o informativo sobre os casos do Covid-19 no município seja divulgado por bairros. É que, nos termos do ato da presidência número 1 de 2019, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a COI, o Centro de Operações de Emergência da cidade de Alumínio, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do COI, Centro de Operação de Emergência, divulgar os números de contaminação do Covid-19 por bairro? 2. Se sim, quando passará a ser realizado? 3. Caso negativo, favor especificar o motivo.
Sala das sessões, plenário, vereador Nando Silva, 22 de junho de 2020, professora Meire Barbosa, vereadora. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Se não há nenhum colega inscrito no tema livre, o senhor decide que seja suprimido o intervalo. Coloque em votação o pedido do vereador para suprimir o intervalo regimental. Coloque em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão e os que discordam queiram se levantar. Está aprovado o pedido de supressão do intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei número 18 de 2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Solicito ao secretário vereador Anivaldo fazer a leitura do projeto de lei e seus pareceres. Mensagem número 18 de 2020. Senhor presidente, encaminhamos à superior deliberação dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 18 de 2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 61.425. O presente projeto de lei visa atender despesas com ações voltadas ao combate do novo coronavírus, o Covid-19. Informamos que as despesas serão cobertas com os recursos do mesmo valor, provenientes do excesso de arrecadação, advindo de repasse financeiro emergencial da Secretaria Nacional de Assistência Social, para ações socioassistenciais, visando atendimento a famílias e a indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do Covid-19. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre edilidade para apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo apresentados a Vossas Excelências, atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei número 18 de 2020 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial. O prefeito municipal de Alumínio, usando as suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional especial no valor de R$ 61.425, destinado a atender as despesas com ações voltadas ao combate do novo coronavírus, o Covid-19, de acordo com as dotações abaixo especificadas. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.15.00, Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. 02.15.01, Fundo Municipal de Assistência Social. Atividade 08.244.0205.2130, ações de Covid nas suas, para a IPI, portaria número 369, elemento de despesa 3.3.90.30.00, material de consumo, vínculo 05.312.000, R$11.025. Atividade 08.24.0205.2.131, ações do Covid nas suas, para acolhimento, portaria número 309, elemento de despesas 3.3.90.30.00, material de consumo, vínculo 05.312.000, R$20.400, elemento de despesa 3.390.39.00, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, vínculo 05.312.000, R$25.000, elemento de despesa 4.90.52.00, equipamentos e materiais permanentes, vínculo 05.312.000, R$5.000, total R$61.425. Artigo 2º, o crédito autorizado o artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do excesso de arrecadação, advindo de repasse financeiro emergencial da Secretaria Nacional de Assistência Social. Para as ações socioassistenciais visando o atendimento de famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrentes do Covid-19 no valor de R$ 61.425. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 5 de junho de 2020, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa, Enivaldo aprova, Geraldo Atleta, Bengala, Dr. Alexandre Amaral, Beto, Renatinho Watanabe, Edmo Bofetti. O projeto de lei 18/2020 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário
que faça a leitura do projeto de lei 19/2020 em discussão única. Mensagem 19/2020. Senhor Presidente, encaminhamos à superior deliberação dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 19/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 36.000. O presente projeto de lei visa atender despesas com ações voltadas ao combate do novo coronavírus, o Covid-19. Informamos que as despesas será coberta com os recursos do mesmo valor proveniente do excesso de arrecadação, advindo de repasse financeiro do recurso extraordinário do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para incremento na execução de ações socioassistenciais devido à situação de saúde pública decorrente do coronavírus Covid-19. Pelo expostos e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre edilidade para apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 19/2020 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional especial no valor de R$ 36.000, destinado a atender as despesas e ações voltadas ao combate do coronavírus, do Covid-19, de acordo com as dotações abaixo especificadas. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.15.00, Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. 02.1501, Fundo Municipal de Assistência Social. Atividade 08.244.0205.2.132. Ações de Covid no SUAS para IPI, portaria número 378, elemento de despesa 3.3.90.30.00, material de consumo, vínculo 05.312.000, R$16.000, elemento de despesa 3.3.90.39.00, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, vínculo 05.312.000, R$4.000, elemento de despesa 4.4.90.52.00, equipamentos e material permanente, vínculo 05.312.000, R$16.000, total R$36.000. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do excesso de arrecadação advindo de repasse financeiro de recursos extraordinários do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para incremento na execução de ações socioassistenciais devido à situação de saúde pública decorrente do Covid-19 no valor de R$ 36.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 5 de junho de 2020. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 19/2020 em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Benivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. O projeto de lei 19/2020, aprovado por 8 votos em discussão única. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 6/2019L. 6/2019L. Nada mais havendo tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.